Anjos da Noite é uma série de filmes iniciadas em 2003, com o primeiro filme sendo chamado apenas de Anjos da Noite, ou no seu título original, Underworld, que tem mais de um significado, e este ficará evidente enquanto aprendemos mais sobre a lore deste mundo, principalmente dos vampiros. Muitas das origens dos seres da noite começam com o primeiro humano a ser transformado, como vemos com Caim no mundo das trevas. Só que aqui temos uma situação um tanto diferente. Devido que o pai dos primeiros vampiros, assim como seu irmão, tem uma grande importância na história a ser contada. Comecemos com Alexander Corvinus, o pai de todos os imortais. Ele é um comandante militar da Hungria do século V. Caso conheça um pouco de história, ou se pesquisou, como eu, sabe que não existia a Hungria neste período. O que podemos tirar disso é que ele é o de um povo chamado Magiares, que pode ser um termo amplo para definir as pessoas que são de tais regiões. Se tomarmos essa situação como verdadeira, ele possivelmente enfrentou grandes exércitos como o dos romanos, Átila, ostrogodos, dentre outros. Estes foram tempos de grandes guerras, conquistadores e morte. De quais dos lados ele lutou e quais foram suas motivações não são importantes para este momento, nem mesmo a sua pátria. Essas são concepções que ele nunca se preocupa nos tempos que vemos ele. A única coisa que importa para ele são as suas crias. O patriarca dos Corvinos não nasceu imortal, e sim se tornou devido a algumas circunstâncias. Ele nasceu com uma anomalia genética chamada de Corvinus Strain, que quando dormente não tem nenhum efeito no seu hóspede. Esta é recessiva, por isso se tornando ainda mais rara e quase que impossível de se detectar, ao menos que saiba o que está procurando. A imortalidade aconteceu por acidente. A vila que ele habitava foi vítima de uma terrível doença em forma de um vírus. Todos nós sabemos muito bem como é ser transformado por um vírus. E a interação deste micro-organismo com a genética anormal fez com que Alexander ganhasse a habilidade de viver para toda a eternidade. As habilidades do primeiro imortal não são totalmente exploradas, fora a óbvia de não sofrer os efeitos do tempo, ainda que possamos pensar que ele tenha algumas das habilidades que seus filhos possuem, como superforça, resistência, velocidade, entre outros. O único que vemos é que ele consegue modificar os genes daqueles infectados pelo seu vírus ou pela variante de seus filhos, como Selene, se torna algo mais do que uma vampira ao beber de seu sangue. A série traz uma explicação um tanto mais científica para os ramos dos vampiros e lobisomens, sendo então a genética e o vírus os fundadores das criaturas. Ainda assim, elas acabam com as mesmas fraquezas e forças que têm em outras mídias, como temos outros aspectos dos filmes que trazem ideias quase que sobrenaturais para tais criaturas, além de alguns furos. Contudo, isso e muito mais, essa é uma série de filmes de ação que traz uma lore interessante, e por isso, gostaria apenas de deixar claro para tanto que os potenciais para os próximos vídeos e que estou ciente de todos estes erros e furos de roteiro. Ao combinarmos a imortalidade e um líder militar, temos então uma família que se torna afluente em sua área. Ainda que se diga que a família é antiga e possivelmente poderosa por muito tempo, com certeza Alexander é uma peça extremamente importante para o crescimento deste clã e também para as forças especializadas que veremos no futuro. Em algum momento, ainda no V século, o pai dos imortais se casa com uma mulher chamada Helena, e com ela tem 3 filhos, os gêmeos William e Marcus, e um terceiro filho, que nunca foi nomeado. Os gêmeos herdaram a imortalidade de seu pai, enquanto o terceiro aparentemente não. Os dois tinham um grande elo, o que não é de surpreender devido às circunstâncias. Em um mundo tão antigo e cheio de conflito, ter um irmão que possa contar e que ainda mais possui a mesma singularidade que você realmente pode causar uma grande afeição entre tais, o que também será a queda de ambos. Devido ao seu estado único, agiam de forma totalmente irresponsável
e saíam durante a noite cavalgando para sentir adrenalina. E possivelmente este é um pequeno fato, que é apenas uma passagem, mas que tem um grande sentido. Primeiro, pois estamos no mesmo século, logo, diversos conflitos ainda poderiam estar acontecendo, ou já estavam em um momento mais isolado devido à condição deles. A segunda, e mais importante, é que eles possivelmente nesta época já tinham um nível social e financeiro acima de muitos outros, o que nos dá ainda mais pista sobre os dois. Uma vez que teriam este ar de superioridade e de não entender os outros seres humanos, já que, de tanto uma forma ou de outra, eles estão à margem do que nós consideraríamos o comum. Em uma noite na floresta, nas montanhas dos Cárpatos, eles foram atacados por um grande lobo negro que atacou Marcus, que ao não conseguir se defender devido ao seu cavalo se desesperar, William ataca a criatura e também a mata, porém é mordido no processo. Apesar de estar usando a sua armadura, os dentes da criatura conseguem penetrar o ferro. O seu ferimento é extremamente sério. Marcus o leva para uma estalagem para cuidar de seu irmão. No entanto, ele desenvolve uma febre e aparentemente o lobo carregava o vírus da raiva. E, então, novamente, a anomalia Corvinus entra em ação e faz com que William se adeque a esse novo elemento em seu corpo, o transformando no primeiro lobisomem. Um fato extremamente curioso é que as montanhas dos Cárpatos é algo muito intrigante, já que é uma região que se divide em vários países, como Eslováquia, Romênia, Ucrânia e a Hungria. É a região do leste europeu, que é muito rica em mitos e as mais variadas criaturas. Temos variações sobre as lendas dos vampiros e lobisomens, que até mesmo se misturam com as de fantasmas e outras criaturas sobrenaturais, existindo local entre dois mundos, entre a Europa e a Ásia, tendo grandes misturas culturais, dando espaço para muita diversidade. E uma dessas variações culturais vem da religião antiga, desenvolvida na Hungria. Nesta crença, o universo, possivelmente, seria separado em três partes. O Upper World, onde moram os deuses. O Middle World seria onde moram os mortais, o nosso mundo. E finalmente teríamos o Underworld, o lar de uma criatura chamada de Ordo, que seria a criadora de tudo de negativo em nosso mundo. E o coven principal da série seria o Ordogath. Podemos interpretar essa ideia do submundo trazendo tudo de negativo como sendo tanto o coven de vampiros como essa negatividade, ou dos corvinos sendo este papel, pois a transformação de William foi algo que afetou não apenas a ele ou seu irmão e seu pai. Esse vírus que entrou em seu corpo o tomou totalmente e o deixou insano. Ele ataca seres humanos sem nenhum motivo e, para piorar, depois de se alimentar ou apenas morder qualquer vítima, se transforma em lobisomens, o que se tornava uma infecção muito difícil de se controlar. William, não somente neste ponto, porém em toda a sua existência de lobisomem, não tem uma mentalidade como outros seres humanos, apesar de se demonstrar capaz de estratégia e sagacidade, só que tudo para o fim de destruição e se alimentar. Os lobisomens neste mundo, antes do Lucian ou do aprisionamento pelos vampiros, não tinham nenhum tipo de organização. A outra face da moeda para este mundo é a dos vampiros. O outro gêmeo, Marcus, ganha menos detalhes em sua transformação em vampiro, porém tem muito mais lore e associações nos filmes e seu legado é muito mais explorado e organizado. Marcus, em algum ponto depois de seu irmão ser transformado, é mordido por um morcego e novamente por sua genética diferente ganha as habilidades do morcego e se torna o primeiro vampiro. Com isso, possivelmente suas habilidades de mortal são aumentadas e ganhando outros poderes no processo, contudo, ganhando também algumas das desvantagens. Essa falta de explicação é realmente algo que fica muito por fora de todo o mundo que os autores estavam fazendo. Ainda que morcegos que bebem sangue são achados apenas aqui na América do Sul, porém, não podemos deixar a possibilidade de ser um morcego insano ou um tipo de instinto, e finalmente, por ser um mundo de fantasia, podem ter diferenças para com o nosso mundo.
Talvez algo que os autores poderiam estar guardando para algum outro momento, só que isso deixa aberto para a interpretação, o que é algo que farei agora. No meu ver, Marcus foi procurar por algum animal para se infectar, isso, pois tinha essa ligação com seu irmão, e talvez em um desejo de se tornar mais similar a ele, talvez por inveja ou amor, ou por querer parar William, por sentir culpado pelos acontecimentos. O pai deles não fica olhando o conflito. Resolve então montar uma organização militar para conter a infecção de William e depois conter o conflito entre as duas forças de sair de controle e vazar para o mundo dos mortais, o que evolui para uma função diferente de limpeza dos atos de seus filhos pelo mundo. Marcus usa seus novos poderes para criar números e conseguir conter a infecção do seu irmão. Ao invés de juntar forças com seu pai, resolve tomar o problema para si e conseguir outros exércitos e formar seu próprio mundo e legado. Ele encontra Victor, que em seu leito de morte. Este é o nobre que já tinha fama de controlar o seu território com um punho de ferro. Logo, Marcus faz o trato dele ter acesso aos homens de Victor em troca da imortalidade. O mesmo podemos pensar sobre Amélia. Estes seriam os dois únicos transformados diretamente pelo primeiro vampiro que temos notícias. Este conflito a três entre os imortais se torna mais ameno com a prisão de William, o que também foi um acontecimento que abalou a relação de Marcus com as suas crias. O acordo que ele tinha com eles seria que eles limpassem os locais dos outros lobos que aparecessem. Isso deve ter acontecido por muito tempo, até que Victor e Amélia se voltam contra o seu criador. Em uma das eliminações, o primeiro dos lobos é encontrado nas proximidades e se dá a entender que existiam esquadrões dedicados à procura dele, e que este local foi escolhido devido à presença de William, que é capturado de forma cruel. Os dois vampiros já tinham a chance de matar o lobo, porém preferiram por aprisionar pela toda a eternidade. Um meio termo entre o desejo de Marcus de deixá-lo livre e a morte final. A decisão foi tomada para o bem maior do mundo, de certa forma. Os vampiros então tomam conta de suas terras e com algumas expansões conforme os anos. Cada um dos lugares que os vampiros se estabeleciam, os Covens, que tem uma hierarquia do mais velho sempre ser o governante, e os três primeiros sendo os governantes totais de todos eles. O trio implementou um sistema de rotação entre eles. Enquanto um comandava os seres da noite, os outros dois dormiam. O motivo nunca foi explicado, nos deixando apenas para a especulação. Dado aos acontecimentos, as relações deles estavam pouco a pouco se deteriorando, e os colocar ao mesmo tempo seria apenas uma receita para o desastre de brigas entre os seres mais poderosos desta espécie. Ainda que William estivesse preso, a ameaça dos Lycans não estava nem perto de terminar. Por séculos, essa raça ainda assolou o mundo, e este talvez um dos grandes motivos dos vampiros se manterem unidos e focados, principalmente entre os três anciões. Nos tempos atuais, essa guerra estaria prestes a terminar. Esta época é quando os nossos próximos acontecimentos importantes se desenrolam. Marcus se encontrava em seu sono profundo quando o sangue de um Lycan morto correu para seu caixão, o acordando. O sangue para acordar um vampiro ancião é muito importante, pois uma das habilidades dos vampiros é de conseguir as memórias daqueles que o despertaram, e, aparentemente, este é um estado muito sensível para os vampiros. É neste momento que Marcus, ao beber o sangue do lobisomem, se transforma em um híbrido, o que é tecnicamente possível devido ao fator de ser um Corvinus original e ter a possibilidade de se transformar em um destes. Deixei bem claro que não apontaria muito sobre os problemas com este filme que gosto tanto. No entanto, não estou apenas ciente deste erro, mas também quero dizer que é um grande furo ou problema que muitos têm com este filme. Então, quero deixar claro que eu sei da existência deste e talvez algum dia explorarei melhor isso. O que não fica muito claro, devido à falta de evidências totais, é a transformação do primeiro vampiro que ele apresenta para suas batalhas
se é algo decorrente de agora ele ser um híbrido, pois até mesmo os mais poderosos vampiros nunca apresentaram nenhuma habilidade similar, apenas os híbridos a apresentam, ou por ele ser único, assim como William, em sua forma de guerra. A transformação aparentemente também afetou a sua mente, ainda que a ligação sentimental com seu irmão sempre fora alta do momento de seu despertar até o fim no filme. O seu único objetivo é de se reunir com seu irmão gêmeo e o controlar, para logo se tornar governantes deste mundo. Quem sabe ele também o faria o irmão um tanto mais vampiresco. É difícil de se teorizar, este é um comportamento que já estava acontecendo, ou se o sangue dos lobos acordou ele com os sentimentos mais aflorados dentro dele. Pois os Lycans, durante os filmes, principalmente na prequel, se demonstravam muito mais agressivos e impulsivos, e estes efeitos podem ter entrado na mente do primeiro vampiro, e toda aquela amargura de não poder salvar o seu irmão, ser obrigado a limpar o caos por tanto tempo dos lobos, e não ser o mais importante para a sua própria espécie, e ter deixado seu amigo trancado por centenas de anos, além da relação complicada com seu pai. Relação da qual, quando ele se vê na frente a frente com ele, deixa bem claro, ainda que a justificativa seja que um Deus não tem pai. O ressentimento e a nova visão mais exaltada sobre William o fizeram tomar uma atitude extrema, que veio possivelmente de anos de algum tipo de negligência, pelo menos na mente de Marcus. Seja pela mágoa ou qualquer outro motivo, Marcus acaba por não beber o sangue de seu pai, ainda que ele tenha herdado seus poderes. Talvez beber direto da fonte, principalmente depois de tantos séculos de mutações e evoluções, poderia ter sido algo muito benéfico. O fim do primeiro vampiro vem pelas mãos de Celine, a protagonista da série. Ele consegue libertar o seu irmão, que tem fim pelas mãos de Michael, um ser que se provou um dos seres mais poderosos até o momento.